boas-vindas a todo o público da TV 247. É sempre uma alegria poder dialogar e entrevistar o embaixador Celso Amorim nesta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Faço já um aviso que é uma entrevista gravada, então a gente não pode interagir com superchats. Tudo bem, Celso? Tudo bem, tudo bem. Celso, notícias muito importantes e que dizem respeito ao seu amigo pessoal, presidente argentino, Alberto Fernandes, né? Então, a Argentina vai receber investimentos de 23 bilhões de dólares e aderiu à Rota da Seda chinesa. A Argentina também pretende passar a integrar o bloco dos BRICS, mas te passo para a gente falar primeiro sobre a importância da Rota da Seda e essa viagem que o Alberto fez à China agora, nos últimos dias. Léo, vamos talvez dar um passo atrás, se você permitir, embora não sei se necessariamente é um passo cronológico, mas eu queria fazer uma menção à declaração do Xi Jinping com Putin, que eu acho que é uma coisa vamos histórica. Começar por isso, então. Vamos começar porque essa declaração aconteceu na sexta-feira e foi muito importante. Os dois se encontraram ali pouco antes da abertura dos Jogos de Inverno e é uma declaração que praticamente estabelece ali uma nova ordem internacional. Mas passo para você, Celso, por favor. Não, eu acho isso. Quer dizer, não é que ela, de fato, estabelece, mas ela consolida e cristaliza uma tendência que vinha ocorrendo, né? E eu acho que ela é talvez um fato assim, individualizado. Claro que essas coisas todas são processos políticos, levam tempo para ocorrer, mas o fato mais importante desde digamos, do fim da Guerra Fria e da dissolução da União Soviética. Né? Porque, veja bem, se falava muito e se fala de uma nova Guerra Fria, se falando, envolvendo sobretudo Estados Unidos, envolvendo Estados Unidos e China, e agora você tem, digamos, um pacto eurasiano, né, que também é objeto de especulações há algum tempo. Pepe Escobar falava muito, digamos, nessa visão eurasiana, mas isso não estava assim tão claro que iria tão longe. Eu fiquei muito impressionado com o documento. O documento é um documento longo, pouco usual um documento tão longo de uma declaração conjunta, a não sei quando tem anexos, né? Mas ali não, é uma declaração. Ele é um documento, ao mesmo tempo, conceitual, ao mesmo tempo, falando de coisas muito específicas, trata, digamos, de uma temática abrangente, porque fala de direitos humanos, de desenvolvimento, democracia, e, ao mesmo tempo, fala também de questões muito concretas, como a expansão da OTAN e as iniciativas norte-americanas no que eles chamam de Indo-Pacífico, né? Então, é um documento muito forte, é um documento assim, porque ele não só consolida uma aliança, mas ele propõe para o mundo uma visão diferente da visão norte-americana. Curiosamente, né, eu acho que esse é um ponto interessante de ressaltar, até valorizando instrumentos cuja criação teve como principal responsável os Estados Unidos, mas que os Estados Unidos têm abandonado. As próprias Nações Unidas, de certa maneira, se você for pensar no Roosevelt, etc., mas mais recentemente a OMC. Né? Quer dizer, é curioso você ver a Rússia e a China como arautos daquilo que muitos consideravam, me lembro até os críticos aqui no Brasil, como se fosse, digamos assim, o templo do neoliberalismo. Né? E não é, né? Na minha opinião, não é do multilateralismo. Claro que dentro de alguns conceitos, talvez, de comércio que sejam, digamos, antiprotecionistas. Mas, enfim, então eu acho isso uma coisa assim, muito importante. É uma nova visão, digamos, que você não tem mais uma questão só de um equilíbrio eventual entre Estados Unidos e China, que está destinado, se nada de excepcional ocorrer, está destinado a ultrapassar os Estados Unidos em termos econômicos, mas também isso conjugado com a Rússia, que é uma potência militar em termos, digamos, de capacidade bélica estratégica, quando se fala, digamos, de mísseis intercontinentais, armas nucleares, equivalente praticamente aos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa muito importante e, de fato, mexe com a ordem mundial de uma maneira muito
muito forte, né? E ele não deixa de mencionar questões como a mudança climática, não deixa de mencionar questões, enfim, assim, bem atuais, uma pandemia, né? Procura, digamos, colocar. Eu não estou aqui julgando o mérito nem a sinceridade dos objetivos, porque, por exemplo, quando eles falam de democratizar a ordem internacional, sempre você tem que ver isso com um grão de sal, porque quando chega na reforma do Conselho de Segurança, sobretudo a China não tem sido muito favorável a isso. Mas, enfim, até, digamos, na questão do desarmamento nuclear, que eu acho muito importante, que é um tema que dificilmente as potências nucleares tratam no mesmo nível o desarmamento e a não proliferação, estão tratados dessa forma ali. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Sim, e eu acho que, digamos assim, não é uma coisa menor, é uma coisa, digamos assim, aquilo que é preciso fazer globalmente, eles estão tentando fazer bilateralmente, com projeção para o resto do mundo. Mas a necessidade de desenhar uma nova ordem consensual, que aí não será exatamente o que eles estão propondo, fica colocada de maneira mais óbvia. O Celso, foi muito bom você ter feito esse passo atrás, para a gente agora entrar no tema da Argentina, porque parece que o Alberto Fernandes ele era o homem certo na hora certa, no lugar certo, porque pouco antes desse encontro ele foi a Moscou e ele se encontrou com Vladimir Putin. Lá ele fez esse pedido para passar a integrar os BRICS, né? E logo depois ele foi para a China, aproveitando, na verdade, a abertura dos Jogos de Inverno. Teve um encontro que deveria ter durado 20 minutos lá com Xi Jinping, durou mais de uma hora. Inclusive deu uma aula sobre peronismo ao Xi, foi muito interessante o bastidor desse encontro. E aí ele volta, na verdade, ele ainda foi para Barbados, tem ainda uma outra parada, mas ele volta desse encontro com dois fatos muito importantes, né? Quer dizer, a questão dos BRICS e a Rota da Seda. Então, aí te passo para já entrar, na verdade, como a Argentina está se conectando a essa nova ordem. Deixa eu só fazer um comentáriozinho que também é mais uma curiosidade do que, claro, que não é na mesma escala de importância, mas é interessante que ele tenha ido ao Barbados no momento em que Barbados se separa da monarquia britânica, né? Porque a chefe de Estado, até pouco tempo, acho que um dos pouquíssimos países do Caribe que o chefe de Estado ainda era a rainha da Inglaterra. E agora Barbados se declarou uma república. Sabendo dos problemas que a Argentina tem com o Reino Unido em função das Malvinas, isso é também uma questão interessante. Mas, enfim. A China também afirmou que as Malvinas são argentinas, outro ponto. As Malvinas são argentinas. E há um tema que me preocupa nesse lado, porque, enfim, o que eu tenho visto que houve, não sei se chegou a haver uma reclamação, não sei exatamente, porque eu não acompanho assim em detalhe, mas há, digamos, o Brasil tem cedido de maneira pouco usual as suas aeroportos para a escala de aviões que estão envolvidos na infraestrutura das Malvinas. Mas isso é uma outra questão, uma questão complexa, naturalmente, não quero vir agora. Mas, de qualquer forma, eu acho que a saída do Alberto Fernandes é muito interessante. Eu acho que o Brasil devia apoiar a entrada da Argentina para os BRICS, porque, inclusive, isso nos fortalece. Eu acho que isso dá... Veja, nós estamos tratando, além da África do Sul, aliás, eu acho que devia entrar um outro africano também, para dar mais equilíbrio a isso, porque a Índia é imensa, apesar de não ser rica, mas são mais de 1 bilhão de habitantes. A China é o país mais populoso do mundo. A Rússia é o país de maior extensão territorial e a maior potência militar em certas áreas de valor estratégico, pelo menos equivalente aos Estados Unidos. E nós aqui na América Latina somos um continente desarmado, né, em grande medida. Nós não temos armas estratégicas, nem desse tipo, nem pretendemos ter, né, pelos tratados de que nós já fazemos parte. É muito importante estarmos juntos. E eu acho que uma entrada da Argentina, eu gostaria que você frisasse isso, para até que os meus amigos argentinos, vocês tenham uma... Eu acho importante que a Argentina entre para os BRICS. Eu acho que isso fortalece o Brasil, né? Claro que vai ter que ser um Brasil que se democratize, que saiba conversar com seus vizinhos de maneira adequada. Eu acho que isso dá força depois indiretamente também ao Mercosul, à integração na América do Sul, etc. Enfim, então eu acho muito bom que isso tenha ocorrido. Eu sou muito a favor.
Eu vou aproveitar, Celso, esse seu comentário, porque o Vladimir Putin ele foi muito enfático. Ele falou que apoia a entrada da Argentina. O Xi falou que apoia, mas disse que os outros países devem ser consultados. Acho que tem uma diferença de postura, pelo menos pelo que eu li, na postura da Rússia e da China. Ou seja, o Brasil será consultado. Bolsonaro está viajando à Rússia, né? Não foi a China nessa questão dos Jogos de Inverno. E aí eu queria te perguntar o seguinte: havia, no começo do governo Bolsonaro, uma adesão total aos Estados Unidos, ainda há uma adesão forte, mas talvez ele esteja, por exemplo, houve uma mudança quando sai o Ernesto Araújo, entra o Carlos França, e há essa própria viagem à Rússia. Você acredita que os BRICS já eram uma construção institucional consolidada e impediram que o Brasil se distancie? Porque logo depois do governo Bolsonaro, se eu não me engano, houve uma cúpula dos BRICS aqui no Brasil, na presidência dele. E aí eu te peço para falar um pouco sobre isso, quer dizer, se havia a intenção de fazer com que o Brasil se descolasse dos BRICS e não foi possível, como é que você vê a relação Bolsonaro-Brasil atual com esse bloco? Olha, é muito interessante que a Argentina entre também, e para chegar no ponto da sua pergunta, porque os dois países estão convidados oficialmente agora para negociar o ingresso no OCDE. E era muito interessante, nenhum dos outros membros dos BRICS é membro da OCDE, membro pleno. Vários têm relações, como aliás o próprio Brasil tem, a Argentina já tem, o Brasil tem até, não sei se eles chamam de parceiro estratégico ou parceiro especial, mas enfim, tem uma relação que nos permite participar de vários grupos que interessa participar, mas sem ser membro, sem estar amarrado às regras de livre fluxo, sobretudo de capital financeiro, mas também certos temas ligados à propriedade intelectual. Então, eu acho interessante isso, quer dizer, duplamente interessante, quer dizer, a Argentina entrar para os BRICS, né, que, de certa maneira, a coloca numa posição semelhante ao Brasil hoje ainda, e, ao mesmo tempo, temos a possibilidade, digamos, como membro dos BRICS, pensar 2 ou 3 vezes nessa questão da entrada na OCDE. Então, eu acho isso muito, muito, muito positivo. Agora, com relação ao Brasil especificamente, o Brasil estava se distanciando. O fato mesmo é esse, da OCDE era um distanciamento em relação aos outros países dos BRICS. Uma certa falta de confiança também, eu acho, muito forte do que sobretudo com aquela fidelidade, me faltam adjetivos, até não vou usar o adjetivo que me vem à cabeça, mas, enfim, fidelidade total, não só aos Estados Unidos, mas ao Trump e ao trumpismo, né? Isso quebrava, digamos assim, aquele ambiente de confiança que é necessário num foro, mesmo que o foro seja plural, que os países tenham ideologias diferentes, que haja problemas entre eles, como há entre a Índia e a China, por exemplo, em termos, assim, como se sabe. Isso não impediu a colaboração em muitos, muitos temas. Então, eu acho que havia, sim, esse temor de distanciamento, da incapacidade também de fazer propostas. Então, eu acho que... Agora, eu tenho, assim, uma certa dificuldade de compreender plenamente. Claro que posso imaginar, especular, mas mesmo os argumentos que explicariam não são, para mim, totalmente suficientes. Tenho uma certa dificuldade de explicar, nesse momento, o convite ao Bolsonaro. Eu não sei se esse convite é mais antigo e foi revitalizado agora, e eles também não iriam retirar. Claro que a Rússia aí tem o objetivo de incomodar os Estados Unidos, principalmente isso. Vamos ter cooperação, o Brasil é um país importante, é lógico, na América do Sul, na América Latina, e eles não podem perder chance. Mas, nesse momento em que todos estamos vendo o enfraquecimento progressivo do governo, né? Não sei se as pesquisas todas de opinião estiverem certas, os dias do bolsonarismo no governo, não o bolsonarismo como ideologia, mas no governo estão contados, né? Então, por que isso? É uma provocação aos Estados Unidos, incomoda naturalmente, como quem diz, olha, eu também posso te incomodar, posso te chatear, etc., sabendo, inclusive, do antagonismo, ou pelo menos digamos, do clima negativo que se foi entre o Bolsonaro e o Biden por causa do apoio do Bolsonaro ao Trump, né, e as acusações de fraude, etc. Do ponto de vista do Bolsonaro e das forças que o apoiam, também é um pouco surpreendente, né? Quer dizer, nunca, é lógico, você assinalou bem, França tem procurado dar um ar um pouco mais pragmático,
e, inclusive aqui, o Bolsonaro tem tido encontros na região, então talvez ele queira ter um pouco digamos, um pouco de verniz internacional às vésperas da eleição, depois da viagem do Lula, naturalmente, à Europa, sobretudo, a Argentina, mas sobretudo a Europa, que deu uma grande projeção. Pode ser. Agora, eu fico também com a pulga atrás da orelha, viu? Porque eu não sei se lá não sei se o próprio Bolsonaro, não sei se o próprio governo, mas algumas forças próximas a eles, que têm muito interesse em questões ligadas às fake news, se eles vão pescar em águas turvas. Não diria que com o conhecimento nem consentimento do governo russo, mas eu não sei. Enfim, eu fico um pouco com a pulga atrás da orelha. Celso, é importante essas colocações, mas podemos dizer o seguinte, se Lula hoje fosse presidente do Brasil, imagino que ele certamente também veria com entusiasmo essa entrada da Argentina. Eu estou falando só em meu nome, hein? Deixa eu dizer. Não, sim, eu sei que você fala em seu nome, claro. Mas vamos imaginar o seguinte, quer dizer, pela relação que o Brasil desenvolveu com a Argentina, no governo Lula. O Lula tem uma visão estratégica também, né, sobre essa importância de fortalecer a América do Sul como um todo. Então, queria te pedir, não para falar em nome dele, mas para como você imagina que seria a reação dele, ou num eventual governo, a esse processo de fortalecimento dos BRICS. Eu acho um governo progressista que tem que fortalecer a integração da América do Sul, não pode ser egoísta e querer que a integração funcione a favor do Brasil, né? Até porque a recíproca acaba sendo verdadeira. É muito importante que a China negocie com a Argentina, mas era muito importante também que nós conseguíssemos coletivamente no Mercosul termos também uma relação com a China, com a Rússia também, mas eu também estou falando da China porque você mencionou a adesão à Rota da Seda, que é também um fato, sem dúvida alguma, de grande significado. E você vê que, então, é interessante você notar isso, porque as plataformas, as placas tectônicas do mundo estão em movimento, elas já estão em movimento. Não é? Quer dizer, ao mesmo tempo, e eu espero que isso permaneça, o Alberto Fernandes tem mantido uma boa relação com o governo Biden. O governo Biden foi, enfim, dentro do que é razoável esperar de um governo americano, ele foi positivo em relação às negociações da Argentina, do governo Fernandes com o FMI. O Biden até fez uma declaração dizendo que não é... acho que a declaração não foi, no final das contas, muito feliz, mas, de qualquer maneira, disse que não era o backyard, quer dizer, não era o pátio traseiro, né, como se diz em espanhol. Enfim, então, os Estados Unidos não podem impor políticas econômicas através do FMI a outros países. Achei uma declaração positiva, levando em conta o que a gente sabe da história em relação a isso. Então, eu acho que essa aproximação não é um ato de hostilidade aos Estados Unidos. Não é? Isso eu acho que é importante entender. E eu acho que, digamos, na medida em que nós tenhamos um continente mais unido, fica cada vez mais... Quando eu falo continente, nesse caso, é mais a América do Sul, realmente, tem mais... por razões geográficas óbvias, tem mais possibilidade de atuar em conjunto, eu acho que isso nos dá mais capacidade de atuar nesse cenário internacional que está se movendo. Está se movendo. Rapidamente, né, Celso? Está se movendo muito rapidamente. Teve o fato da sexta-feira e muitas coisas acontecendo. Agora, Celso, falando sobre... vamos imaginar essa questão da Rota da Seda, né? 23 bilhões de dólares de investimento. Aí tem gasoduto, tem usina nuclear, tem projetos aí para escoamento da produção agrícola, etc. e tal. Há uma crítica que, em geral, é feita à China na questão da Rota da Seda, e isso sai, por exemplo, na BBC, dizendo que a China estaria criando uma armadilha da dívida para os seus parceiros. Debt trap. E é curioso, né? Porque, na verdade, muita gente acusa a Inglaterra de ter criado uma armadilha da dívida para os países da América Latina no século XIX, financiando as ferrovias, etc. e tal. Como é que você vê esse argumento da armadilha da dívida? É perigoso entrar na Rota da Seda? Não, eu não acho que seja uma armadilha, digamos assim, intencional para criar uma dependência, mas como qualquer outra relação, você tem que ser cuidadoso, evidentemente. Você tem que olhar como você vai trabalhar a médio prazo. O que eu estou vendo aí, que, ao contrário, eu não vejo armadilha, eu acho a armadilha
essa dívida que se cria só para financiar os próprios déficits financeiros, né? Quando você recebe mais empréstimo financiar o que deve. Não é o caso. Pela Rota da Seda, e esses projetos que você está mencionando, eles vão ter um impacto positivo, devem ter um impacto positivo na produção, e, portanto, na capacidade também até de saldar a dívida e de continuar desenvolvendo. Eu não acho que seja necessariamente negativo isso, não, pelo contrário. Agora, é claro que cada país tem que ver o que é possível e equilibrar, isso cabe a cada país olhar. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que há uma influência crescente do Reino Unido, da China. A comparação com o Reino Unido no século XIX tem um certo cabimento, né? Porque você não estou falando de objetivos imperiais, mas digamos assim, aquela coisa do excesso de capital, né? Que se chamava um conceito que meio que desapareceu, né? Dos livros didáticos, no surplus capital, que era o que levava, digamos, à necessidade de investir em outros continentes. Aqui está o capital sobrando, se você deixar o capital lá, ele tem um efeito depressivo na economia, né? Então, você investe no exterior, independentemente de outras questões, ele também alivia, digamos, pressões sobre o que era as crises de superprodução. Acho que hoje em dia a situação da economia mudou muito, não é a mesma coisa, mas tem também esse aspecto. E eu acho que a China tem capacidade e talvez até a necessidade de exportar capitais. Nós temos que tratar isso com maturidade. E trataremos melhor se estivermos mais unidos, né? Claro que aplaudo e acho positivo que haja essa adesão da China. Agora, seria muito bom se nós conseguíssemos também aderir, depois tratarmos em conjunto, porque eu acho que nós temos que nos fortalecer como região para atuar no plano internacional. Não, é importantíssimo. E, de fato, né, quer dizer, escolher bem os projetos para que sejam projetos que gerem retorno econômico, né? Então, por isso que a infraestrutura é tão importante, porque ela estimula o crescimento econômico futuro. Celso, eu queria mudar um pouco para o Brasil para trazer uma notícia, né? No fim de semana, o Financial Times soltou uma reportagem muito interessante dizendo que, olha, o clima político no Brasil está mudando e que isso é bom para os investidores. E eles citam, inclusive, banqueiros brasileiros, um deles eu conheço, inclusive, residente fora do Brasil, em que ele fala, olha, o investidor estrangeiro gosta do ex-presidente Lula. Hoje, nessa segunda-feira, a manchete do jornal O Globo, ela diz o seguinte, olha, a bolsa está subindo, o dólar está caindo porque entraram 35 bilhões de reais no mercado brasileiro. Mas o Globo fala, não, isso não tem nada a ver com o cenário político, que o cenário político ficou para depois, mas o Financial Times está dizendo que tem. Então, eu te peço para falar a respeito disso. Eu sou mais o Financial Times, em matéria de análise econômica, acho que eles têm mais experiência. Aliás, a declaração de um dos empresários, investidores brasileiros, né, é até interessante, assim, não matem o mensageiro, né? Quer dizer, ele tá dando um recado que ele sabia que muitas pessoas não iam gostar, dizendo, mas os estrangeiros gostam mais do Lula, preferem o Lula, né? Então, eu acho que isso, porque o investidor quer estabilidade, e o que o Lula tem trabalhado, é difícil para eu falar, porque eu tenho uma ligação pessoal, tenho interesse, não é um interesse, mas eu tenho, assim, uma visão pessoal. Mas se eu tentar olhar como analista, né, que eu também, às vezes, procuro fazer, não analista de mercado, que eu não sou analista de mercado, mas como analista político, o capital gosta de estabilidade, gosta de previsibilidade. Quer dizer, não dá para você lidar com um país que um dia é o fiel aliado do trumpismo, no dia seguinte está indo para outro caminho, você não sabe para onde vai, né? Que também, em termos internos, oscila de maneira brutal e, enfim, cultiva o conflito, né? Então, eu acho que é natural que seja assim. Eu só lamento que falta 9 meses, viu? Porque é muito tempo. Muita coisa. Não, e na verdade, assim, são 9 meses em que, se o Lula continuar se consolidando na liderança nas pesquisas, ele pode acabar ajudando o próprio governo Bolsonaro, porque ele vai melhorando os indicadores de risco do Brasil. As pessoas vão enxergar, não, é contagem regressiva, está diminuindo. Mas eu li também uma outra reportagem interessante, que as pessoas, mesmo com esse auxílio agora, essa ajuda ao Brasil, sei lá como é que ele chama,
elas estão recebendo, acham bom receber, naturalmente, um pouco, melhor que nada, mas isso não, mas nós não quero, não, eu vou votar no Lula, porque eu não tenho. Eles sabem como o país piorou e como a vida piorou para eles, sobretudo no Nordeste, nesses tempos, mas em outros lugares também. E o desemprego aumentou, enfim, tudo isso. Eu sou bastante confiante de que esse cenário eleitoral não mudará. Celso, o Lula afirmou que o Brasil deve um pedido de desculpas ao Congo, né, em razão do que aconteceu ao Moise, o Moise, não sei como se pronuncia o nome dele, que foi brutalmente assassinado. Moise em francês. Moise, brutalmente assassinado aí no Rio de Janeiro. Houve muitas manifestações no Brasil contra essa violência, e eu queria te pedir uma posição sua. Como é que você vê esse episódio, de que maneira ele mancha a imagem do Brasil e o que pode ser feito para repará-lo? Bom, humanitariamente é um desastre, né? E eu acho que o lado mais importante é esse, né? Evidencia o racismo, xenofobia que existem entranhadas da população brasileira. Isso não é uma coisa, e é uma coisa que tem que ser superada. A gente tem que, isso não pode achar engraçadinho as pessoas brincarem de racismo, porque atrás da brincadeira vem a violência, não é como está agora ocorrendo. E isso é entranhado, então é preciso enfrentar isso, como no governo Lula se tentou enfrentar, se enfrentou, é muito difícil, viu? É muito difícil. Eu me lembro que vinham aqui, eu era ministro do exterior, e às vezes recebia os relator sobre racismo, e eles faziam muitas críticas ao Brasil, mesmo não era o que estava sendo feito no nosso governo, mas o que ele havia herdado e ainda não tinha conseguido modificar, mas conseguiu modificar muita coisa. E eu acho que o próprio Itamaraty, o primeiro embaixador negro, assim, reconhecidamente, assumidamente negro, foi na última promoção do governo Lula, porque nem havia como fazer antes sem, digamos, ir contra todas as regras da burocracia, e seria muito arriscado fazer. Mas o fato é, depois a coisa tem melhorado, tem muito mais estudantes entrando, tem ação afirmativa, mas isso tem ocorrido, mas tem que ser muito mais. E eu vejo, digamos, e é um problema cultural muito sério, educativo, né? Isso tem que estar desde a infância, isso tem que estar colocado de maneira clara, e não é o que acontece hoje, ao contrário. Então, quando eu vejo essa situação, quer dizer, óbvio que eu não estou fazendo uma responsabilização jurídica imediata, mas é impossível dissociar isso dessa ideologia que o bolsonarismo abraçou, de ódio, de violência, enfim. Mas, especificamente, então, para falar dessa questão do pedido de desculpas, eu acho que o Brasil, sim, tem que pedir desculpas oficiais ao Congo. A rigor, devia pedir desculpas até à comunidade internacional, mas, sobretudo, aos africanos. E isso é um atraso de dano para a nossa política externa. Toda a confiança que você conseguiu criar com a África, mesmo que eles não tenham ilusões de que o Brasil não tenha um problema racista, a gente sabe que tem, mas, de qualquer maneira, o esforço estava sendo feito para superar. E a nossa política africana, isso me foi dito uma vez pela Matilde Ribeiro, eu sempre gosto de citar isso, que eu acho que é importante. Ela falava que a política africana tinha um reflexo positivo na política interna de combate à desigualdade racial. Então, eu acho que essa é muito triste, porque você vê que as pessoas vêm para o Brasil que acham que aqui vão encontrar um ambiente favorável, já tem as dificuldades econômicas, que hoje em dia existem, que terão que ser superadas, mas essa brutalidade tem que ser objeto da justiça verdadeira. Eu acho que nós temos que fazer aqui, eu tenho falado isso em vários grupos a que eu pertenço, e eu sei que a reação é muito grande, mas nós temos uma parecida, acho que talvez o 247 pudesse até ajudar aí a liderar isso. Eu estava lendo a entrevista da Vilma, acho que na Folha, né, mas que vocês citaram. Eu acho que tínhamos que fazer uma coisa do tipo somos todos Charlie, como fizeram na França, somos todos Moïse. Quer dizer, porque o Brasil não vai se regenerar enquanto uma coisa dessas for tolerada, aceita, né, ser vista como condescendência, foi um exagero ali, saiu. Não é isso. Isso é uma coisa entranhada que tem que ser superada, tem que ser vencida realmente, como se trabalhou para vencer o antissemitismo na Europa, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma... E as pessoas não podem ter ilusões, porque, digamos, essas atitudes de ódio,
pelo diferente, pelo estrangeiro, né, que no caso do congolês somam-se, né, as duas coisas, ela pode se voltar contra a outra. Então, eu acho que é muito importante que o Brasil, que é esse país que tem tantas contribuições, né, que deve tanto aos africanos que construíram, né, construíram o país, né, não era um pensador, não é nenhum esquerdista, um pensador conservador, um político conservador do Império que dizia que a África civiliza a América. Então, nós devemos à África não só a gratidão, o Lula pediu na Ilha de Gorée, mas uma coisa efetiva através de ações afirmativas, através, enfim, e nesse caso específico, de justiça. Celso, muito obrigado mais uma vez, muito bom te ouvir. Hoje uma entrevista mais curta para a gente encaixar aqui na programação, semana que vem a gente volta novamente. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço. Obrigado.